Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Um Livro na Minha Casa. O meu nome é Ariane e eu convido você a ficar um pouquinho comigo para a gente conversar sobre o livro Lugares Escondidos, da autora Lynn Austin. Bora lá? Antes de mais nada, antes de começar a falar desse livro maravilhoso, eu quero aproveitar um momento para agradecer a todas vocês que deixam um comentário aqui, que curte o vídeo, que dá um feedback para mim, porque muitas das vezes eu trabalho fora, tenho a minha casa, minha família, às vezes a gente fica meio desanimado, não querendo mais gravar um vídeo, daí vem aquela mensagem de ânimo, de força, dizendo, olha, tô gostando do vídeo, olha que legal, e aquilo ali dá um gás a seguir adiante. Então, muito obrigada. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, faz sim bastante diferença, a curtida, o comentário, faz diferença porque daí o YouTube vê que o vídeo é interessante para certas pessoas e ele oferece para outras pessoas também. Então acaba, crescendo essa rede de informações. Então, sem mais delongas, vou falar desse livro maravilhoso, Lugares Escondidos, da autora Lynn Austin, como eu falei ali no comecinho, da editora Unity Press. E foi assim um achado maravilhoso. Esse livro ele já foi lido lá no Clube Lendo Romance Cristão, mas eu não estava participando do clube ainda. E o que acontece? As meninas falaram que foi maravilhoso, que foi uma leitura inigualável realmente, e eu fiquei muito curiosa. E é um livro que ele sempre se encontra por um precinho, olha, camarada. Na Amazon eu já vi por R$16, R$18, então vale a pena você, se não tem ele ainda, dar uma conferida lá. E o que acontece? Deixa eu dar aqui um pano de fundo. É uma ficção cristã e a história começa com um velório do sogro da Elisa. A Elisa, ela é a nossa protagonista e ela ali vai falar com a tia, no caso a cunhada do falecido, a tia Betty, e ela vai falar que anjos existem, que Deus pode enviar anjos para socorrer a gente na hora das dificuldades, porque a Elisa tá numa angústia só. Porque eles vivem numa fazenda, um pomar, e quem cuidava de tudo era o sogro, o Vitor, e ele morreu. E ela não sabe agora, porque ela é viúva, e ela não sabe agora o que vai ser da vida dela, da família dela, do sustento, como é que ela vai tocar uma fazenda sozinha com 3 crianças. Por isso que a tia, vai falar ali que Deus pode enviar anjos para ela, para orientar ela, para ajudar ela. Acontece, os dias se passam e a história vai passar por uma noite muito fria de inverno, porque o Vitor ele falece no inverno, então enquanto isso a Elisa ela tem o tempo de se programar, até no início ali da plantação, que ela vai ter que tomar uma atitude quanto ao futuro dela. E numa noite muito fria de inverno, um mendigo, de início é um mendigo, um morador de rua, bate a porta dela pedindo ajuda, pedindo alimento. E ela atende esse homem, ela ajuda ele. É claro que tem uma parte questionável da história, na minha opinião. Ela, como uma mulher sozinha, com 3 filhos, ela recebe ele dentro de casa, dá comida para ele. E depois deixa ele dormindo no celeiro. A moto passou, deu barulho. Mas o que acontece? É uma história de ficção, gente? A gente não pode levar tudo ao pé da letra, Então, porque se fosse assim, metade desses livros aqui não existiriam. Então, ela estende a mão para ele, que é a atitude interessante da história, a mensagem da história. Ela oferece ajuda. E o que acontece? Vai acontecer uma situação que eu não vou falar para vocês, desse homem muito misterioso que bateu ali na porta da casa dela. Vai acontecer uma situação que eles vão acabar tendo que conviver, eu só vou dizer isso. E a tia Betty também, que na minha opinião rouba a cena, da Elisa. Na verdade, a história da tia Betty é maravilhoso. Essa senhorinha que ela é praticamente vizinha da fazenda, mas até então, antes da morte da Elisa, do sogro, da Elisa, ela e a tia Betty não conviviam, então também vão ter que conviver devido às circunstâncias.
E surge uma pergunta, né? Será que o Gabriel, que depois descobre-se, né, que é o morador de rua, é um anjo enviado por Deus? Ou não? Será que a tia Beth é o anjo? Então, ali a história vai se desenvolver. Eu não encarei, né, já no início da leitura, como se fosse um anjo físico. Eu encarei como uma pessoa enviada por Deus, assim como o anjo da guarda. Não vou dizer se eu estava com razão ou não, né? Porque você tem que descobrir com a sua leitura. Não quero contar mais nada, porque se eu fosse dizer uma palavra, se você chegasse para mim e dissesse assim, ó, uma palavra para definir esse livro, seria segredos. Sabe o que é todo mundo? Mas todo mundo tem segredo nessa história? Então, até o cachorrinho da tia Beth tem um segredo, como é que ele ficou cego de um olho. Mas, enfim, todos ali têm segredo. Então, é um livro que vai trabalhar muito sobre nossas atitudes, como a gente se posiciona, né, diante da vida, diante de escolhas, e como é que isso vai acarretar no futuro, até mesmo trazendo consequências para os nossos filhos, como nós nos tornamos amargurados, né? Porque o que acontece? A Elisa tem segredo, a tia Beth tem segredo, o Vitor, né, que é o sogro falecido, tem segredo. E então todos ali têm segredo e aquelas crianças e a Elisa vão se encontrar numa situação de acordo com a história que todos ali foram plantando sementes e acabou virando uma situação muito difícil para eles estar vivendo ali naquela fazenda. E eu gostei demais dessa história, gostei mesmo. O livro é praticamente a revelação de grandes segredos da família. Como eu falei pra vocês, na minha opinião, a tia Beth roubou um pouquinho a cena da Elisa. Não que eu não gostei da história da Elisa, de um romance que vai se desenvolver aqui. Não vou falar qual e nem com quem, né? Foi legal, mas eu achei assim que a história da família do Vitor White, acho que o sobrenome é White, né? Que no caso é o dono, né? Ali do pomar da fazenda. Eu achei bem mais interessante do que a própria Elisa. Achei o finalzinho até um pouquinho corrido, eu queria mais. Na verdade, não é que é ruim, é porque eu queria mais. Então, aqui vai uma dica, uma dicaça, na verdade, como eu falei, uma ficção cristã. Então, vai trabalhar pontos sobre a morte de pessoas crentes, pessoas que creem em Deus, né? Sobre pessoas que usam a palavra de Deus também para oprimir os fracos, para julgar os outros. Então é uma coisa assim bem forte, bem trabalhada, como pessoas que são extremamente amarguradas e usam a palavra de Deus como armas, né? Como um dedo apontado na vida de cada um, como eles acabam destruindo a família. Isso é um assunto muito interessante, que eu achei que foi bem desenvolvido no livro. E aqui vai uma ótima dica. Eu espero que vocês tenham gostado e até, né, a próxima leitura, não se esquecendo de deixar sua curtida, seu comentário, aquilo tudo que eu falei lá no comecinho do vídeo. Grande beijo para vocês e até a próxima!